Capítulo 3 da Política Agrícola, Agrária e Fundiária. Artigo 184. Caberá ao Estado, com a cooperação dos municípios, inciso 1, orientar o desenvolvimento rural mediante zoneamento agrícola, inclusive 2, propiciar o aumento da produção e da produtividade, bem como a ocupação estável do campo. Inciso 3. Manter estrutura de assistência técnica e extensão rural. Inciso 4. Orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo e da água. Inciso 5. Manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal. Inciso 6. Criar sistema de inspeção e fiscalização de insumos agropecuários. Inciso 7. Criar sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e classificação de produtos de origem animal e vegetal. Inciso 8. Manter e incentivar a pesquisa agropecuária. Inciso 9. Criar programas especiais para fornecimento de energia de forma favorecida com o objetivo de amparar e estimular a irrigação. Inciso 10. Criar programas específicos de crédito de forma favorecida para custeio e aquisição de insumos, objetivando incentivar a produção de alimentos básicos e da horticultura. Parágrafo 1º. Para a consecução dos objetivos assinalados neste artigo, o Estado organizará sistema integrado de órgãos públicos e promoverá a elaboração e execução de planos de desenvolvimento agropecuários, agrários e fundiários. Parágrafo 2º. O Estado, mediante lei, criará um Conselho de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de propor diretrizes à sua política agrícola, garantida a participação de representantes da comunidade agrícola, tecnológica e agronômica, organismos governamentais, de setores empresariais e trabalhadores. Artigo 185. O Estado compatibilizará a sua ação na área agrícola e agrária para garantir as diretrizes e metas do Programa Nacional de Reforma Agrária. Artigo 186. A ação dos órgãos oficiais atenderá de forma preferencial aos imóveis que cumpram a função social da propriedade, especialmente aos mini e pequenos produtores rurais e aos beneficiários de projeto de reforma agrária. Artigo 187. A concessão real de uso de terras públicas far-se-á por meio de contrato, onde constarão obrigatoriamente, além de outras que forem estabelecidas pelas partes, cláusulas definidoras. Inciso 1. Da exploração das terras, de modo direto, pessoal ou familiar, para cultivo ou qualquer outro tipo de exploração que atenda ao plano público de política agrária, sob pena de reversão ao concedente. Inciso 2. Da obrigatoriedade de residência dos beneficiários na localidade de situação das terras. Inciso 3. Da indivisibilidade e da intransferibilidade das terras, a qualquer título, sem autorização expressa e prévia do concedente. Inciso 4. Da manutenção das reservas florestais obrigatórias e observância das restrições ambientais do uso do imóvel, nos termos da lei. Artigo 188. O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo e o associativismo como instrumento de desenvolvimento socioeconômico, bem como estimulará formas de produção, consumo, serviços, créditos e educação coassociadas, em especial nos assentamentos para fins de reforma agrária. Artigo 189. Caberá ao poder público, na forma da lei, organizar o abastecimento alimentar, assegurando condições para a produção e distribuição de alimentos básicos.
Artigo 190. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 4. Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento. Seção 1. Do Meio Ambiente. Artigo 191. O Estado e os municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Artigo 192. A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parágrafo 1º. A outorga de licença ambiental por órgão ou entidade governamental competente integrante de sistema unificado para esse efeito será feita com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo poder público e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais. Parágrafo 2º. A licença ambiental renovável, na forma da lei, para a execução e a exploração mencionadas no caput deste artigo, quando potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas. Artigo 193. O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração de qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de, inciso 1, propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente. Inciso 2, adotar medidas nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado. Inciso 3. Definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão incluído os já existentes, permitidas somente por lei. Inciso 4. Realizar periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras. Inciso 5. Informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde na água potável e nos alimentos, bem como os resultados das monitoragens e auditorias a que se refere o inciso 4 deste artigo. Inciso 6. Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e promover a informação sobre essas questões. Inciso 7. Estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energias alternativas não poluentes, bem como de tecnologias brandas e materiais poupadores de energia. Inciso 8. Fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética. Inciso 9.
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. Inciso 10. Proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 11. Colocar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o trabalho. Inciso 12. Promover a capacitação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente. Inciso 13. Disciplinar a restrição à participação em concorrências públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de degradação do meio ambiente. Inciso 14. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso 15. Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 16. Promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando a adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial às margens de rios e lagos, visando a sua perenidade. Inciso 17. Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 18. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. Inciso 19. Instituir programas especiais mediante a integração de todos os seus órgãos, incluindo os de crédito, objetivando incentivar os proprietários rurais a executarem as práticas de conservação do solo e da água, de preservação e reposição das matas ciliares e replantio de espécies nativas. Inciso 20. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que direta ou indiretamente possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes. Inciso 21. Realizar planejamento e o zonamento ambientais, considerando as características regionais e locais, e articular os respectivos planos, programas e ações. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deste artigo será coordenado por órgão da administração direta, que será integrada por: alínea A. Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão normativo e recursal, cujas atribuições e composição serão definidas em lei. Alínea B. Órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental.